que é o caminho do Peaberu? Quais mistérios envolvem tal caminho? Por onde passa e para que serviu? Fomos atrás dessas informações que você verá aqui. A palavra Peabiru é tupi-guarani e para ela há uma grande variedade de definições. Caminho forrado, caminho antigo de ida e volta, caminho pisado, caminho sem ervas, caminho que leva ao céu, entre outras. O caminho tem suas próprias características. É formado por uma trilha principal com diversas ramificações. Tinha 1,40 m de largura por 40 centímetros de profundidade, cavado no meio da mata, como se fossem valetas. Em alguns trechos, era forrado com grama para impedir o crescimento do mato. Quando chegava na Bolívia, o caminho se transformava em estrada inca, pavimentada com pedras até o litoral do Peru. Em outros trechos, como no Pantanal e Areais, a trilha era marcada com estacas. Ainda não é possível saber a rota exata do caminho, mas é possível traçar um roteiro aproximado. O caminho do Peaberu é uma rota transcontinental, cujo seu tronco principal sai de Santa Catarina e segue até o Peru, com aproximadamente 4.000 quilômetros. Paraná, Santa Catarina, São Paulo são lugares onde o Peaberu percorreu e pontas do caminho estão nos litorais desses estados. Fomos então até Garuva, em Santa Catarina, atrás de vestígios de onde se inicia o caminho. Garuva é uma pequena cidade que fica próximo a Joinville e é cortada pela cadeia de montanhas que seguem rumo a Curitiba, no Paraná. Lá tivemos uma das mais importantes imagens que, segundo a população local, passa o caminho do Peabiru. Um caminho que, em sua área mais difícil, é forrado com pedras e atravessa o Monte Crista, seguindo rumo ao noroeste. Segundo os guaranis, no topo do Monte Crista havia um curandeiro que fez de lá a sua morada e auxiliava os viajantes que por lá passavam, rumo a outras terras. Ninguém sabe ao certo quem criou o tal caminho. Alguns dizem que foi Pai Sumé ou São Tomé. Segundo a Bíblia, foi um dos discípulos de Jesus Cristo que recebeu a missão de levar o Evangelho aos povos de todos os continentes. Outros acreditavam que foram os incas na tentativa de expandir o seu império. A passagem de Tomé pelo Novo Mundo foi mencionada por índios, padres, autoridades e colonos europeus por volta do século XVI. Segundo eles, um homem branco de barbas longas teria chegado ao litoral brasileiro andando sobre as águas. Em sua peregrinação, teria aberto um caminho até o Paraguai. Ali foi visto e chamado de Pai Sumé. Saindo do Paraguai, a misteriosa figura teria continuado até os Andes. Os pré-incas o chamaram de Cuniraia e logo após foi intitulado pelos incas com o nome de Viracocha. E que após um período naquelas terras foi embora misteriosamente na mesma forma que chegou, andando sobre as águas. O caminho do Peaberu tem toda uma parte ligada à cultura indígena. Um aspecto interessante é que ele também pode ser relacionado com a astronomia, já que os índios se guiavam pelas estrelas para chegarem a algum lugar. Outros acreditam que o caminho tenha sido aberto pelos guaranis ou por povos anteriores, talvez os itararés. Originárias do Paraguai, a tribo teria se deslocado para o litoral sul do Brasil. Entre os anos 1000 e 1300, o Peaberu teria sido aberto nessa mesma migração, cujo objetivo era procurar um paraíso. Segundo os historiadores, o primeiro a tomar conhecimento desse caminho foi o português Aleixo Garcia, um marujo sobrevivente da caravana de Juan Dias de Solís, que em 1524 naufragou na Baía de Santa Catarina e foi capturado pelos índios guaranis carijós.
Passou então 8 anos na tribo e durante esse tempo descobriu histórias contadas pelos índios a respeito de um tal caminho que levava à Terra Sem Mal, onde ninguém envelhecia e colhiam sem plantar, e que lá existia um poderoso rei branco que os incas intitulavam Huayna Capac. Aleixo, com ambições sem limites, não resistiu à tentação e, por volta do ano de 1524, monta uma expedição extraoficial à coroa portuguesa, acompanhado de alguns náufragos e centenas de carijós. Parte de Porto de Patos, desbravando aquela trilha desconhecida. Foi uma viagem de mais de 2.600 quilômetros a pé e de carona, seguindo a vasta rede de trilhas indígenas que ligava o litoral brasileiro ao Rio Paraguai. Em sua incursão, descobriu as minas de Cerro Rico, Potosí, na Bolívia, onde saqueou todo o ouro e prata e chegou ao Peru, descobrindo o Império Inca 9 anos antes dos espanhóis. O caminho seguido por Aleixo é um dos ramais do Peaberu. É talvez o mais importante de todos. Segundo Rosana Bonde, é impossível saber exatamente quanto tempo durou a incrível viagem de Aleixo e sua tropa, cuja estimativa é que a viagem tenha sido completada em 1 ano e meio. É importante mencionar também que as tribos guaranis da região de Florianópolis mencionaram para Aleixo Garcia que conheciam Potosí nos Andes e que sabiam como ir e como voltar. Isso tudo a pé em 1524. São mais de 2.000 quilômetros em linha reta. Seguiam os acidentes naturais, rios e tudo mais. Porém, não deram maiores detalhes. Rosana Bonde, escritora e jornalista, estuda o caminho do Peaberu há mais de 20 anos e passou mais de 7 anos convivendo com os guaranis para conseguir informações valiosas que, aos poucos, os nativos foram revelando sobre o que ouviam de seus antepassados. Tudo indica que, morando com os guaranis aqui nas imediações de Florianópolis, Aleixo Garcia, em sua amizade, em sua convivência, acabou sendo informado pelos guaranis que eles conheciam um caminho que ia muito longe, para o lado de lá, onde o sol se punha, onde existiam cidades de pedra, o lugar era frio, tinha neve e tinha também objetos que brilhavam. E mostraram, os guaranis de Santa Catarina, peças incas a Aleixo Garcia. Em sua volta, boa parte da expedição de Aleixo Garcia foi morta na região do Paraguai por uma tribo de índios chamada pelos guaranis de Paiaguás. E apenas uma pequena parte de sua expedição consegue chegar ao litoral de Florianópolis. Segundo os pesquisadores, os Paiaguás, além de guerreiros, praticavam a antropofagia e o canibalismo. Aleixo Garcia com certeza morreu aí, nesse ataque. Alguns dizem que foram os próprios guaranis que o mataram. Alguns dizem que ele foi comido ritualisticamente, ou seja, antropofagia ritualística. Um grande mistério, é mais um dos mistérios do Peaberu. Em 1530, após a morte de Aleixo Garcia, Portugal enviou ao Brasil o fidalgo Martim Afonso de Souza, o primeiro governador das Novas Terras, cujo o objetivo da viagem era encontrar a rota de Aleixo. Segundo os historiadores, os portugueses queriam achar o acesso ao território inca por terra. Mas Martim Afonso também fracassou e só em 1541 o governador espanhol do Rio da Prata, Avar Nunes Cabeza de Vaca, conseguiu chegar a Assunção a pé.
a partir de Santa Catarina. Os bandeirantes brasileiros demoraram mais de um século para percorrer, atrás de escravos indígenas, a região desbravada por Aleixo Garcia. Um segundo tronco do Peabiru iniciava-se em São Vicente e seguia pela trilha dos Tupiniquins, passava então por Paranapiacaba, Santo André, Mauá e alcançava o Rio Aembi, hoje conhecido como Rio Tietê. De lá, seguia por Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba e Itu. Segundo o historiador Sussumarada, há vestígios muito claros que o caminho passava por Jandira e Itapevi. O alemão Ulrich Schmid foi um soldado lansquenete, viajante e cronista de origem germânica, autor da obra História Verdadeira de uma Viagem Curiosa, feita por Ulrich Schmid, publicada em Frankfurt em 1567, onde faz um relato de sua participação na conquista e colonização da bacia do Rio Paraná, ao longo dos 20 anos que permaneceu aqui, fazendo uma das primeiras crônicas dos habitantes e territórios dessa região. Segundo os historiadores, em 1552, Schmid recebe a carta de seu irmão, Thomas Schmid, solicitando que volte para casa. Informa também que ele era herdeiro de uma considerável herança. Com essa carta, Schmid pede autorização ao capitão Domingo Martinez de Irala para fazer a viagem de volta, a qual inicialmente foi recusada. Mas lembrando dos longos e difíceis serviços que durante todo esse tempo tinha prestado, todas as misérias que tinha sofrido e as vezes que arriscou a vida ao serviço do rei, terminou recebendo a autorização e cartas para apresentar ante o rei pelos serviços prestados. E começaram os preparativos para a viagem de volta com um grupo de 20 índios cários, também denominados carijós, que iriam acompanhar Schmid carregando sua bagagem. Fica sabendo então que existe um navio ancorado no porto de São Vicente e Ulrich se apressa para chegar ao navio a tempo. Resolver então seguir o caminho do Peabiru, iniciando sua viagem a partir de Assunção, no Paraguai. Segue então 46 léguas até chegar ao povoado de Suberic-Sabauê, onde se juntou ao grupo de 4 espanhóis e 2 portugueses. Juntos, dão continuidade à jornada, passando pelos povoados de Gabereto, Barótio, Berede e Dinde. Segundo Arada, nas biografias encontradas de Schmid, existem muitas lacunas que não deixam claro o real caminho por ele percorrido. Devido à pressa em pegar o navio e ao tempo curto, Schmid poderia ter feito o caminho mais rápido para chegar a São Vicente, evitando assim riscos e atrasos desnecessários, como aconteceu em uma de suas paradas em Cariezeba, onde foram atacados por um grupo indígena de quase 6.000 homens e tiveram que se refugiar nos bosques. Naturalmente, esse é o caminho mais longo de Assunção a São Vicente, pois, seguindo o rio Uruguai, Schmid sairia em Florianópolis e de lá ainda teria mais 700 quilômetros por mata fechada na região de Florianópolis, passando por Curitiba, Cananéia, até chegar a São Vicente. Uma das hipóteses defendidas é que Schmid vem pelo alto do Paraná, chegando então a Curitiba e de lá pelo caminho dos Bandeirantes, passando por Cananéia, Juquitiba e Tapsirica da Serra até Araçariguama. Lá, Schmid consegue abrigo em uma maniçoba e fica sabendo que o então governador-geral Tomé de Souza proibiu o acesso ao caminho do Peabiru pela região oeste de São Paulo, uma vez que a trilha estava sendo utilizada indiscriminadamente para transporte de ouro e prata, sem o devido conhecimento da coroa portuguesa. Foi impedido de trafegar. Sendo impedido de trafegar certo espaço,
o mato cresce. E aí, então, juntando com a mata, com o passar dos 100, 200 anos, essas matas vão tornando-se fechadas. Ninguém passava mais, né? Então ficou em estado de abandono durante 450 anos. Com isso, então, a gente tirou a conclusão que era justamente nessa parte da Serra do Itaqui, que faz parte Barueri, Jandira, Itapevi, e vai terminar lá em Araçariguama. Chimídio não tem outra alternativa, então, a não ser mudar a sua rota, seguindo pelos morros Voturuna e Itaqui, passando por Aldeia da Serra, Barueri e descendo até São Vicente pela região de Parelheiros. Os aldeamentos na região oeste de São Paulo eram, em sua maioria, dos índios Guaianás, uma tribo que durante o período colonial recebeu vários nomes como Guaianazes e Guaianã. Considerados como coletores, ocupavam a região da Serra do Mar e a região oeste de São Paulo. Também tinham raízes na aldeia de Barueri, que foi fundada na margem direita do rio Aimbi, com a construção da Capela de Nossa Senhora da Escada, hoje padroeira da cidade, no ano de 1560, e também na aldeia de Carapicuíba, construída por volta de 1580 por iniciativa do padre José de Anchieta, que com o passar do tempo abrigou também índios de outras etnias, como os tupis e os guarulhos. No livro Visão do Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda, existe a informação que o caminho atravessa o alinhamento dos 3 picos da região oeste de São Paulo, entre eles o Voturuna, em Araçariguama. Em uma de suas incursões pelas matas e morros da região de Jandira e Itapevi, Sussumo Arada descobriu então alguns valos, cujas características são semelhantes às trilhas do caminho do Peaberu. E próximo a esses valos, pedras picotadas que existem de povos que trilharam caminhos por lá. Eu fui levando essas pesquisas a campo, descobrindo essas pedras na região do Jardim Alvorada, que pertence a Jandira, montanha acima, lá da região do Sagrado Coração. Com isso, descobri que a região do Peaberu passa em Jandira. O misterioso caminho do Peaberu ainda é hoje debate entre inúmeros historiadores e arqueólogos, dispostos a esclarecer os seus mistérios, lutar pela sua preservação e pelo tombamento de áreas importantes por onde ele passa. Os trabalhos realizados sobre o caminho do Peaberu visam conhecer melhor nossas raízes históricas e perpetuar e levar o conhecimento para nossas futuras gerações. A identidade de um povo é saber preservar e respeitar a nossa história e a nossa cultura, com todos os seus mitos, ritos e crenças.